E eu vos alerto perante a palavra de Deus que tão grande acontecimento que virá. Virá um grande acontecimento para toda a humanidade. Pois estamos vivendo pela palavra de Deus nos últimos dias. Às vezes você pode perguntar para mim, tantas pessoas que falam que Jesus está voltando e até hoje, até esse instante ele não veio, mas Jesus pode voltar para mim, para você também nesse instante. E a minha vida e a sua vida com o Senhor, como é que está? Se faz necessário nós conhecermos a palavra de Deus e o dom, a graça do nosso Deus, essa graça que Ele dá a cada homem, para discernir o certo ou o errado, para discernir o que é bom, o que é mal, a sua escolha, enquanto tem fôlego de vida. Pois sabemos que não podemos partir daqui, dessa terra, sem um Salvador. E as Escrituras nos diz, o próprio Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus nos diz, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é também a vida. E ninguém vai até Deus a não ser por Ele. E Deus diz em sua palavra que Ele deixou a Jesus Cristo, seu Filho, como o único mediador entre Deus e o homem. É só por Jesus que nós obteremos a salvação. É só por Jesus. Nada e ninguém poderá me salvar e te salvar além do nosso Senhor Jesus. Não conseguiremos obter a salvação eterna se não passar por Jesus Cristo. É somente Ele, o único e suficiente Salvador para a minha e para a sua alma. Fora de Jesus, os demais lugares que possamos buscar, não encontraremos, além de Jesus Cristo. É somente Ele e por Ele que obteremos a salvação. E eu vos falo aqui nessa tarde, eu não venho trazer mais uma placa, mais uma denominação chamada igreja. Porque placa, denominação tem muitas. E não salvam ninguém. Eu não venho aqui falar de mais uma religião. Porque religião tem muitas e não salvam ninguém. Mas eu vim aqui falar das Escrituras, porque as Escrituras nos diz para mim e para você não buscar uma placa, uma religião. As Escrituras nos ensinam e nos orientam a buscar aquele que vive e reina, a Jesus Cristo, nosso Senhor, o único intercessor entre o homem e Deus.
É somente Ele. Somente Ele por Ele. Não devemos acreditar nas fábulas dos homens. Não devemos acreditar nas heresias dos homens. Porque existem muitos religiosos em nosso meio. Religiosos é o que mais tem. Mas Jesus não mandou a mim e todos aqueles que obedecem à palavra de Deus a fazer religião, a fazer religiosos. Jesus nos ensina a fazer discípulos. Discípulos libertos. Libertos de um templo, libertos da religião, libertos de tudo aquilo que nos afasta, nos separa de Deus. Porque vemos muitos religiosos, muitos homens religiosos, muitos líderes religiosos ensinando, através de uma placa, de uma denominação, a Jesus Cristo. Pois o que esses líderes religiosos fazem é trabalhar por uma placa, por uma denominação, mas fazem pouco para o reino de Deus. E as Escrituras, o próprio Senhor Jesus nos ensina a trabalhar para o reino de Deus, não por uma placa de uma denominação. Porque placa, denominação, religião não salva ninguém. É somente Jesus Cristo, aquele que morreu pelo meu e pelo seu pecado, ressuscitando ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, está como advogado fiel a todos que creem na sua palavra, e como mediador a todos aqueles que não conseguem ou que querem se chegar a Deus. É somente por Jesus, a porta estreita, que muitos rejeitam, que o mundo rejeita. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertar do quê? Libertar o entendimento, porque a Bíblia nos diz que todo homem, enquanto não conhece a Jesus Cristo, ou não se submete a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, está preso pelos seus pecados. E é o pecado que levará muitos ao inferno. Dificilmente eu e você vai ouvir uma palavra assim dentro dos templos religiosos. Que eu e você tem que abandonar o pecado se quiser ser salvo. Se eu e você quisermos abandonar o pecado, as nossas individualidades, os nossos desejos carnais, para ser salvo. Dificilmente nós ouviremos. Mas sabe por quê? Porque o engano religioso está aí. Jesus nos alertou no capítulo 24 de Mateus, que o engano religioso estava em nosso meio. E ele vem através das religiões e dos falsos profetas. Todos aqueles que pregam a palavra de Deus, cujo intuito não é a sua alma e a minha alma, mas é o dinheiro, a cobiça, a ganância, o espírito de luxúria que habitam na vida desses falsos profetas. É momento de nós meditarmos, de nós refletirmos perante a palavra de Deus. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, Deus
nos fala do seu juízo final. E no juízo final estarão todos aqueles que rejeitaram, que não aceitaram a palavra de Deus nas suas vidas, não se submeteram ao senhorio de Cristo e da sua palavra. Precisamos ter os nossos nomes escritos por Deus no livro da vida, porque todos aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida não estarão no dia do juízo final. E sabe quem vai estar sentado no trono? O próprio Senhor Jesus. Aqueles que muitos rejeitam, aqueles que muitos rejeitarão, zombarão, enquanto aqui na terra. Mas naquele dia diz a palavra que Deus não vai poupar ninguém, pois tinham tempo para decidir entre o certo e o errado, tinham tempo para decidir entre o bem e o mal, mas preferiram seguir os seus maus caminhos, as suas más vontades. Deus não vai respeitar os religiosos, Deus não vai respeitar a religião de ninguém. Porque Deus não nos ensinou nunca a seguir uma religião. A religião é do homem. Deus nos ensina, sim, a seguir a sua palavra. Deus nos pede para cada um de nós negar o nosso eu, tomar a nossa cruz dia a dia e segui-lo perante a sua palavra, mediante a fé. Então se faz necessário o homem alertar, anunciar que Jesus Cristo está voltando e pode voltar ainda hoje para mim, para você, e a sua vida e a minha vida, como é que está diante de Deus? É momento de reflexão, é momento de refletir perante uma palavra dessa. Porque o que salva é a palavra que nos confronta. Porque você vai a um templo, não tem confronto, tem enchimento de ego, tem entretenimento. A palavra não te confronta. Sabe por quê? Porque é uma verdade, é uma mentira disfarçada de verdade. Eles pregam textos isolados, e o que se deve pregar, eles não pregam. Por isso que Jesus fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. É a palavra que liberta o homem do pecado e livra do juízo final. A palavra de Deus é libertadora. É por isso que Jesus nos orienta para buscar a sua palavra, para crer em suas palavras, para examinar as suas escrituras. Porque todas elas, de Gênesis a Apocalipse, testifica de Jesus Cristo, testifica do plano de salvação de Deus, que já está traçado, mediante Jesus Cristo. Se faz necessário, tanto a mim, quanto a você, analisar, meditar, como está a minha e a sua vida com Deus? E eu falo para você, como está a sua vida com Deus, não é com o homem.
é com Deus. Porque ao homem a gente pode passar uma aparência de piedade, mas a Deus nós não enganamos, pois Deus sonda os corações e conhece a cada um, tanto a mim quanto a você. É preciso nós se arrependermos dos nossos pecados, das nossas iniquidades e voltar para o Senhor. É preciso nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor para ser livre da prisão do pecado e da futura condenação do juízo final. Porque vemos tantas religiões pregando mentiras. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai nos dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. E muitos pregam, muitos ensinam que o inferno é aqui. É mentira do diabo. O inferno não é aqui. E tão real como é o céu, também o inferno existe. E o inferno não foi preparado para o homem, mas pela desobediência do homem, Deus vos lançará a todos os homens que não obedecerem a sua palavra. Sabemos que o homem, nós, tanto eu quanto você, temos nosso livre-arbítrio para fazer o que quer. Todos nós temos livre-arbítrio para nossas escolhas, o que queremos fazer das nossas vidas, a quem queremos servir. Mas lembre-se, um dia nós estaremos diante de Deus e teremos a prestação de contas. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Sem Jesus, não conseguiremos ser salvos. Sem Jesus, não conseguiremos salvar a nossa alma. Porque após a morte, a nossa alma viverá após a morte. O corpo vai para a sepultura, mas a nossa alma será sempre vivente, seja numa eternidade com Deus, ou seja numa eternidade de perdição, no Hades, no inferno. O próprio Senhor Jesus que nos diz, não foi homem. É momento de refletir. Temos livre-arbítrio. Mas após o fechar de olhos, não dará mais tempo para nada, nem para mim, nem para você. Deus não vai voltar atrás após nós fecharmos os olhos dessa terra. Após fechar os olhos, o nosso destino está selado. O que temos que fazer em vida, enquanto temos fôlego de vida. Por que demoramos tanto para tomar uma decisão, para tomar uma posição de fé? Temos que colocar nossa fé em Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só tem um caminho, só tem uma verdade e só tem uma vida.
E só conseguiremos ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Se engana todos aqueles que acham que tem relacionamento sem ser fora de Cristo. Só por meio de Jesus Cristo teremos um relacionamento verdadeiro com Deus. Temos muitos caminhos que nos levarão a Deus. Um é Jesus Cristo para a salvação. Os outros caminhos são só para a condenação do juízo final, diz a palavra. Jesus é a porta estreita. Para seguir Jesus é por meio da fé. Temos que abandonar, deixar uma vida de pecado, deixar uma vida pecaminosa, deixar os nossos desejos carnais. A palavra de Deus é que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a própria verdade. Que as Escrituras nos ensinam, e também que os profetas, os seus apóstolos, dão testemunhos a respeito de Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é a vida espiritual em Deus. Temos que se atentar para essa palavra, refletir a nossa vida, tomar uma posição. É Jesus Cristo que vai salvar a todos os que creem na sua palavra, aqueles que entendem e decidem tomar uma posição com fé, crendo, dia a dia vivenciando Jesus Cristo pela palavra de Deus. Aí certamente todos que se renderem ao Senhor Jesus receberão o Espírito Santo de Deus. Porque o homem é tão difícil de tomar uma decisão perante a palavra de Deus. Tomamos tantas decisões, mas para a salvação da alma, o homem pensa 1000 vezes, porque não quer deixar o pecado, não quer deixar uma vida de pecado para agradar a Deus. E no céu não entra pecado. No céu não vai entrar bagagem de pecado. No céu só vai entrar aqueles que se renderem à palavra de Deus. Independente do que você tenha feito. Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados. Pois só Jesus Cristo pode perdoar o meu e o seu pecado. As religiões não podem perdoar o seu pecado. O pastor não pode perdoar o seu pecado. O padre não pode perdoar o seu pecado. Mas existe um escrito na Bíblia, que é Jesus Cristo, o único suficiente para perdoar tanto o meu e o seu pecado. Jesus quer te limpar pela palavra de Deus,
quer dar novas vestes. Somente Ele poderá perdoar pecado. Somente Jesus Cristo pode livrar a sua alma e a minha alma do inferno. A palavra que liberta é a palavra que nos confronta. É a que confronta o pecado. É a que confronta os desejos da carne. Somente Jesus, por meio da fé, obteremos salvação. Somente nele. Quando eu creio na palavra do Senhor e me arrependo do pecado, de uma vida de pecado, e decido perante essa palavra uma mudança de vida, tanto eu e você seremos salvos. Não é uma mudança simplesmente de eu e você falar com a boca apenas. Não, é uma mudança diária na minha conduta, nos meus atos, na maneira de agir, de falar. Teremos vidas com Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Jesus tem salvação nessa tarde. A promessa de Jesus está de pé, pois a porta da graça ainda está aberta. Mas chegará o dia que irá se fechar, e fechando ela, não terá tempo, nem para mim, nem para você, para nenhum homem, para nenhum ser vivente. A mensagem de Jesus Cristo é: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que tenham os vossos pecados apagados diante de Deus. Essa é a mensagem que salva. Ela pregada, ela vivida, pois sem Jesus Cristo não há salvação da alma. Só por Ele, só pelo Filho de Deus, seremos salvos.